Olá, querida constelação de mentes curiosas. Hoje falaremos de como as civilizações acabam, e vocês verão que a nossa, da forma que a conhecemos, está próxima do fim. Você está preparado? No seu ápice, o Império Romano abrigava 30% de toda a população mundial, e de várias formas era o pináculo do avanço humano. Seus cidadãos aproveitavam os benefícios de aquecedores, concreto, vidros insulados, bancos, trocas internacionais e mobilidade social ascendente. Roma se tornou a primeira cidade na história com 1 milhão de habitantes e foi um centro tecnológico, jurídico e de progresso econômico. Um império impossível de ser derrubado, estável, rico e poderoso. Até que não era mais, a civilização mais poderosa da Terra entrou em colapso. Com civilização, nós queremos dizer uma sociedade complexa com mão de obra especializada, classes sociais e que é governada por instituições. Civilizações têm uma língua dominante em comum e cultivam e domesticam plantas e animais para alimentar e sustentar grandes cidades, onde geralmente constroem monumentos impressionantes. A civilização nos permite sermos eficientes em grandes escalas, acumular quantidades vastas de conhecimento e colocar invenções humanas e os recursos naturais do planeta para trabalharem. Sem a civilização, a maioria das pessoas nem teriam nascido, o que torna um pouco preocupante o colapso ser um padrão, não uma exceção. Praticamente todas as civilizações chegam ao fim, em média, após 340 anos. O colapso raramente é bom para um povo. Suas identidades culturais são estilhaçadas ao passo que as instituições perdem o poder para governá-los. Conhecimento é perdido, padrões de vida caem, a violência aumenta e quase sempre a população diminui. Ou esse povo desaparece completamente, caem nas mãos de vizinhos mais poderosos, ou uma sociedade completamente nova toma lugar, geralmente com uma tecnologia bem mais primitiva que a de antes. Se é assim que foi ao longo dos séculos, então como será com a gente? Assim como os europeus esqueceram como se fazia encanamento dentro de casa e cimento, nós também iremos perder nossa tecnologia industrial e com ela nossas maiores conquistas, desde pizzas até smartphones ou cirurgias no olho a laser. Tudo isso vai embora? Hoje nossas cidades se estendem por milhares de quilômetros quadrados. Nós viajamos os céus, nossa comunicação é instantânea. A agricultura industrial com plantas altamente bem projetadas, maquinário eficiente e fertilizantes de alta potência alimentam bilhões de pessoas. A medicina moderna nos proporcionou a maior expectativa de vida que já tivemos, enquanto a tecnologia industrial trouxe conforto e abundância sem precedentes, mesmo sem termos aprendido como conseguir isso tudo sem destruir nossa ecosfera. Temos povos diferentes que competem e coexistem entre si hoje, mas juntos também formam uma única civilização complexa e global. Porém, essa moderna sociedade é ainda mais vulnerável em alguns pontos do que eram os impérios de antigamente, porque estamos muito mais profundamente conectados. Um colapso do mundo industrializado significa literalmente que a maioria das pessoas vivas iriam perecer, já que não poderíamos alimentar a todos sem a agricultura industrial. E ainda tem mais. E se um futuro colapso fosse tão grande e tão destrutivo que nunca mais conseguiríamos nos reindustrializar de novo? E se ele acabasse com nossas chances de aproveitar um brilhante futuro como um povo multiplanetário? O colapso de uma civilização global pode ser uma catástrofe existencial, algo que acabaria com a vida de todas as pessoas vivas hoje e também com a de todas as gerações futuras ainda por vir. Todo o conhecimento que poderíamos ter descoberto, a arte que poderíamos ter criado, as alegrias que poderíamos ter vivido, tudo seria perdido. Então, o quão provável é de acontecer isso? Vamos começar com boas notícias. Civilizações colapsaram várias vezes ao longo do tempo, mas nenhuma das vezes mudaram o curso do resto do mundo. Roma colapsou, mas o Império Ashum, ou os Teotihuacan e, claro, o Império Bizantino, todos seguiram firmes. E as quedas repentinas de população? Até hoje, não vivemos uma catástrofe que tenha matado mais do que 10% da população mundial. Nenhuma pandemia, desastre natural ou guerra.
O último exemplo de uma queda rápida populacional foi a peste negra, uma pandemia da peste bubônica no século XIV que se espalhou pelo Oriente Médio e pela Europa, matando 1/3 de todos os europeus e uns 10% de toda a população mundial da época. Se alguma coisa fosse causar o colapso dessa civilização, teria sido isso. Mas até a peste negra mostrou a resiliência do ser humano, ao invés da sua fragilidade. Enquanto sociedades antigas eram massivamente destruídas em pouco tempo, a perda constante de vidas e o sofrimento causaram quase nenhum impacto na economia europeia e no desenvolvimento tecnológico nos anos seguintes. O tamanho da população se recuperou em 2 séculos, e mais 2 séculos depois, a Revolução Industrial teve início ali. A história está cheia de recuperações incríveis de tragédias horríveis. Olhe a bomba atômica de Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial. 140 mil pessoas foram mortas e 90% da cidade foi pelo menos incinerada ou reduzida a nada. E mesmo assim, tiveram uma recuperação histórica. A população de Hiroshima voltou ao mesmo número em uma década e hoje prosperam com 1,2 milhões de habitantes. Nada disso torna esses horríveis eventos menos piores do que foram para aqueles que os viveram. Mas para nós como espécie, são bons sinais de resiliência. Porque a recuperação é provável, mesmo no pior dos casos. Uma coisa diferente dos colapsos históricos é que hoje a humanidade tem enormes poderes destrutivos. Os arsenais nucleares de hoje são tão grandes que uma guerra global causaria um inverno nuclear e bilhões de mortes. Nosso conhecimento sobre a natureza e biologia e como manipular ela está se tornando tão avançada que poderá ser possível criar vírus tão contagiosos quanto o coronavírus e tão letais quanto o Ebola. Além disso tudo, o risco de pandemias globais é muito maior do que no passado. Então nós podemos nos colapsar sozinhos e ser muito pior do que qualquer coisa que a natureza já tenha mandado para a gente. Mas digamos que 99% da população morra, a civilização global estaria condenada para sempre? Nos recuperaríamos de algo assim? Nós temos motivos para sermos otimistas. Vamos começar com comida. Existem 1 bilhão de agricultores hoje em dia. Então, mesmo que a população mundial caia para 80 milhões de pessoas, é garantido que muitos sobreviventes saberiam como cultivar e produzir comida. E não precisaríamos reiniciar tudo do zero, porque ainda poderíamos usar as plantas modernas. O milho é 10 vezes maior do que seu ancestral. Os tomates de antigamente eram do tamanho de ervilhas. Depois da agricultura, o próximo passo para nossa recuperação seria reconstruir a capacitação industrial, como fontes de energia e manufaturas automatizadas. O grande problema é que nossas escalas econômicas tornaria impossível recomeçarmos de onde paramos. Muitas das nossas indústrias de alta tecnologia só funcionam devido às altas demandas e ao intenso fornecimento de coisas por meio de logísticas que conectam vários continentes. Mesmo que nossa infraestrutura permaneça inabalada, daríamos grandes passos para trás tecnologicamente. Mas, de novo, estamos pensando em grandes períodos de tempo. A industrialização só começou 12 mil anos depois da Revolução Agrícola. Então, se nós tivéssemos que recomeçar tudo devido a um colapso, não seria tão difícil nos reindustrializarmos, pelo menos não em escalas evolutivas. Tem um pulo do gato, porém. A Revolução Industrial foi movida literalmente por facilmente acessíveis minérios de carvão, que ainda somos muito dependentes. Se usarmos tudo agora, além de tornar a mudança climática muito pior, poderia atrapalhar nossa capacidade de recuperar de uma grande crise. Então, deveríamos parar de usar o carvão fácil e acessível para que ele possa servir como um seguro caso algo muito ruim nos aconteça. Outra coisa que torna a recuperação provável é que provavelmente teríamos toda a informação necessária para reconstruir uma civilização. Claro que perderíamos informações cruciais, especialmente em HDs, que ninguém poderia ler ou operar mais. Mas muito do conhecimento tecnológico, científico e cultural armazenado nas 2,6 milhões de bibliotecas ao redor do mundo sobreviveriam à catástrofe.
Os sobreviventes pós-colapso saberiam o que tínhamos antes e poderiam usar engenharia reversa em algumas das ferramentas e máquinas que eles encontrarem. Resumindo, apesar da sombria perspectiva das ameaças catastróficas, sejam elas naturais ou causadas por nós mesmos, temos vários motivos para sermos otimistas. A humanidade é incrivelmente resiliente e, mesmo no caso de um colapso global da civilização, é bem provável que nos recuperaríamos, mesmo que muitas pessoas viessem a morrer ou passar imensa dificuldade, mesmo se perdêssemos nossas conquistas ao longo do processo. Mas, dadas as apostas, os riscos ainda são irritantemente altos. Guerras nucleares e pandemias perigosíssimas ameaçam a civilização global que construímos. A humanidade é como um adolescente, acelerando nas curvas, bêbado e sem cinto de segurança. A boa notícia é que ainda é cedo para nos prepararmos e diminuir esses riscos. Nós só precisamos realmente fazer algo. Conseguimos te deixar com mais um gatilho? Vamos acabar com ele apreciando a humanidade. Veja o quão longe chegamos como espécie, o que construímos e o que conquistamos. A jornada do conhecimento não termina aqui. Explore mais conteúdos em nosso canal e junte-se à nossa comunidade de exploradores do saber. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos repletos de descobertas e inspiração. Até a próxima aventura!